Fala galerinha! Essa semana eu vou trazer um assunto no qual deu muito o que falar num outro vídeo meu, que é o horóscopo dos famosos, da história. Então fica ligadinha aí e segue pra ver quem são as personalidades do seu signo. Até mais! Vamos começar o nosso horóscopo dos famosos. Segue as personalidades do signo de Áries. Getúlio Vargas, ariano intenso, como um bom ariano tinha dificuldades em perder. Preferiu se matar do que entregar os pontos. Catarina de Médici, personalidade forte, controladora e passional. Coroou 3 de seus filhos como reis da França. Eu adoro ela. Adolf Hitler, do último dia de Áries, também considerado taurino dependendo da referência utilizada. Mas acontece que Hitler deixou aflorar o pior do signo de Áries, como agressividade, impulsividade e teimosia. Ele é muito ariano. Para finalizar esse belezinha aqui, Leonardo da Vinci utilizou as melhores características do signo de Áries para criar uma infinidade de coisas. Mas como bom ariano, ele deixou um monte de coisas inacabadas, porque ariano é assim, quando ele simplesmente enjoa, ele abandona. Taurinos famosos da história. Confesso que fiquei bem impressionada com a quantidade de intelectuais regidos sobre o signo de Touro. Mas nas minhas pesquisas eu descobri que Touro é o signo que mais gosta de dar continuidade e conservar projetos de vida. Acho que isso explica um pouco dessas personagens. Vamos começar por Nicolau Maquiavel. Escreveu um livro no qual separou a ética cristã da ética política e gerou grande alvoroço em sua época, e a referência até os dias de hoje. Nosso segundo taurino é nada menos que Freud. Neurologista e psiquiatra, desenvolveu a teoria da psicanálise. Nosso terceiro taurino é nada mais nada menos que Karl Marx. Desenvolveu teorias políticas e sociais que impactaram o mundo. Nosso quarto taurino, William Shakespeare, considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. Para os taurinos não ficarem se achando muito, eu coloquei um ditador na história, Antônio Salazar de Portugal. Continuando o signo dos famosos da história, vamos ao signo de Gêmeos. Gêmeos é o signo da inteligência e da comunicação. Não é à toa que as personalidades nascidas sobre esse signo se deram muito bem, tanto na política quanto na literatura. Vamos lá! John Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos, com seu carisma, liderança e senso de humor, conquistou o posto de segundo melhor presidente do país, só perdendo para George Washington. Fernando Pessoa, gênio da literatura portuguesa, é o geminiano mais geminiano da história dos geminianos. Por quê? Uma das características principais do signo de Gêmeos é uma dualidade natural interna que eles têm dentro dele. Um dia estão de um jeito, outro dia estão de outro. E o Fernando Pessoa expõe muito disso em sua poesia, com seus vários pseudônimos e com suas várias formas diferentes de escrever. E para finalizar, Ariano Suassuna, escritor e poeta brasileiro, um orgulho nacional. Horóscopo dos famosos da história. Câncer, um dos signos mais emotivos e românticos do zodíaco. Vamos conhecer um pouquinho dos personagens desse signo. Frida Kahlo. Se de um lado era revolucionária, exótica e avassaladora, de outro era sensível, apaixonada e vulnerável. Ela era intensa, né? Henrique VIII simplesmente rompeu com a Igreja Católica e fundou uma nova igreja só para poder se separar e se casar com a mulher da qual ele se apaixonou. Machado de Assis, um dos escritores mais importantes do Brasil, escreveu o romance mais polêmico da história da nossa literatura. E aí, a Capitu traiu o Bentinho? E para fechar esse time intenso, nada mais nada menos do que Santos Dumont. Ele era tão sensível que se matou quando descobriu que a sua invenção estava sendo usada para a guerra. Coitado, né, gente? Horóscopo dos famosos da história. Leão. Gente, confesso que fiquei bem impressionada com a quantidade de gente importante nascida sobre o signo de Leão. Confere algumas personalidades aqui. Benito Mussolini, idealizador e difusor do fascismo na Europa. Ele era tão leonino que chegou a fazer uma exposição de quadros, esculturas, fotos com um único tema, ele mesmo. Fidel Castro gostava tanto dos holofotes que ele costumava fazer discursos tão longos que tinha até intervalo para as pessoas comerem e descansarem. Simão Bolívar, chefe das revoluções que libertaram Venezuela, Colômbia, Equador, Panamá, Peru e Bolívia. Gente, ele tem um país com o nome dele. E para fechar esse elenco de peso, nada mais nada menos do que Napoleão Bonaparte, que protagonizou o ato mais leonino da história, quando, durante a sua coroação, retirou a coroa das mãos do Papa e se autoproclamou imperador da França. É muito poder, não?
Horóscopo dos famosos da história. Virgem, trabalhador e perfeccionista. É um signo mutável que se adapta muito bem a qualquer situação. Os virginianos típicos costumam buscar constantemente a perfeição e, quando fazem algo, se entregam por inteira a essa tarefa. Nossa primeira personagem, Madre Teresa de Calcutá, dedicou toda a sua vida ao trabalho humanitário, recebeu um Nobel da Paz e foi canonizada em 2016. Nossa segunda virginiana, Anita Garibaldi, lutou a Revolução Farroupilha, onde carregava e disparava canhões. Capturada grávida pelas forças imperiais, fugiu da cadeia a cavalo para procurar seu marido. Tarsila do Amaral, pintora brasileira, um dos maiores nomes do modernismo na América Latina. E para fechar, o melhor exemplar de virginiano da história, Luís XIV, o Rei Sol, responsável pela construção de Versalhes, uma obra de arte da arquitetura. Horóscopo dos famosos da história. Libra, signo da justiça e do equilíbrio, mas dizem que eles gostam de ficar em cima do muro. Vamos ver alguns personagens. Bento Gonçalves, herói da Revolução Farroupilha, conta a história que foi preso e trazido ao Rio de Janeiro, onde chegou a tentar a fuga, mas desistiu porque seu amigo de cela era muito gordo e não conseguia passar a janela. Muito justo. Dom Pedro I teve que escolher entre obedecer ao pai ou se tornar independente, mas a escolha a gente já sabe. Mas contam que os librianos também são muito sedutores. Mas essa história a gente também já sabe. Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica e a primeira mulher a exercer esse posto. Pensa numa libriana retada. E para fechar esse time, Mahatma Gandhi, o grande nome da luta dos indianos pelo fim do colonialismo britânico. Popularizou-se pelos seus protestos não violentos, porque libriano é assim, eles não gostam de treta. Horóscopo dos famosos da história. Escorpião. O temido escorpião pode ser reconhecido de longe. Profundo, misterioso e enigmático, e com um olhar penetrante, capaz de enxergar os seus segredos mais ocultos. Segue essa galerinha aí que gosta de uma polêmica. Martim Lutero, figura central da Reforma Protestante, ostentava uma personalidade polêmica e contraditória. Sabia ser rude e brutal com seus inimigos, embora piedoso com seus seguidores e intenso com seus amigos. Voltaire, filósofo, poeta e escritor francês, de temperamentos e ideias revolucionárias, era opositor ferrenho do absolutismo monárquico, o que lhe rendeu uma temporada na Bastilha. Pablo Picasso, pintor espanhol considerado o maior artista do século XX, dono de uma personalidade marcante. E para fechar esse time, Maria Antonieta, escorpiana clássica, intensa e glamurosa, viveu intensamente os prazeres do luxo da corte francesa. Horóscopo dos famosos da história. Sagitário, otimista e aventureiro. Na descrição do signo diz que eles prezam pela liberdade, mas olhando esse time só se for a liberdade deles mesmos. Fica ligado. Joseph Stalin, líder totalitário da União Soviética, permaneceu no poder por 30 anos e durante muito tempo foi considerado herói nacional por ter derrotado os nazistas no leste europeu. Acontece que após a sua morte foram reveladas milhares de mortes e perseguições de cidadãos e opositores políticos, revelando o regime de terror. Francisco Franco, ditador espanhol, permaneceu no poder por quase 40 anos, onde implementou um governo conservador e nacionalista. Augusto Pinochet, ditador chileno, permaneceu 17 anos no poder e foi responsável por 3.000 mortes e mais de 40.000 torturados. E para dar uma aliviada para os sagitarianos, Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. Horóscopo dos famosos da história. Capricórnio, ambiciosos e trabalhadores, valorizam a estabilidade, mas às vezes são considerados meio quadradinhos. Mas essa galera aqui não tem nada de quadrado não, fica ligado. Martin Luther King, ativista norte-americano, lutou contra a discriminação racial, tornando-se um dos líderes pelos movimentos dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Recebeu um Nobel da Paz em 1964. Stephen Hawking foi um físico britânico, considerado um dos mais importantes cientistas do século. Barão de Mauá, banqueiro, industrial e político brasileiro, foi pioneiro na industrialização do Brasil no século XIX. E para fechar esse time de capricornianos que pensam fora da caixinha, Simone de Beauvoir foi uma escritora, filósofa, intelectual, ativista e professora, considerada uma das maiores teóricas do feminismo moderno. Signo dos famosos da história. Aquário, signo das ideias, da inovação e da mente criativa. Dizem que o aquariano pode mudar o mundo, pois de sua mente saem as ideias mais criativas e inovadoras. Segue essa galerinha aí.
Por falar em criatividade, nosso primeiro aquariano, Thomas Edison, um dos maiores inventores da humanidade. Sua maior invenção foi a lâmpada elétrica, mas também foi responsável por registrar mais de 1.033 patentes. Nosso segundo aquariano, uma das maiores figuras da história dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, responsável pela emancipação dos escravos no país. Nossa terceira aquariana, Olga Benário, uma militante comunista alemã casada com Luiz Carlos Prestes, que apoiou a intentona comunista de 1935. E para fechar esse time de aquarianos, Castro Alves, um dos maiores gênios da literatura brasileira, o poeta dos escravos. Horóscopo dos famosos da história. Peixes. Sensitivo, intuitivo e sonhadores. Muitos sonhadores. Costumam dizer que eles vivem no mundo da lua. Mas eu gostaria de viver no mundo da lua igual esses caras aqui. Fica ligadinho. Nosso primeiro pisciano, Nicolau Copérnico, astrônomo e matemático, desenvolveu a teoria heliocêntrica, que colocava o Sol como centro do sistema solar. Nosso segundo pisciano, ninguém menos que Albert Einstein, físico alemão, desenvolveu a teoria da relatividade espacial geral e restrita. Nosso terceiro pisciano, Michelangelo, pintor, escultor e arquiteto, foi considerado um dos maiores representantes do Renascimento italiano. E para fechar esse time impressionante de piscianos, eu resolvi colocar uma pessoa mais comum, George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos.